Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Clube do Conto. Eu sou o João e comigo tenho o Mr. Otávio. Olá. E Mr. Tots, brasileiro perdido em Portugal. Olá, boa tarde. E hoje estaremos lendo, ou eu estarei lendo, um conto do escritor brasileiro mais afiado de todos os tempos, Machado de Assis. Ai. Aqui conhecido como Machadão. Escritor da casa já. Por acaso eu não estava à espera dessa piada, mas... eu tava pensando como que eu ia jogar ela sorrateiramente no meio da conversa. Eu lembrei que aqui perto de casa tem uma rua, que é chamada, acho que chama Largo Machado de Assis. Olha só, que chique. Largo Machadão. Reverberando oceanos afora. Uhum. E o conto que eu estarei lendo hoje se chama A Igreja do Diabo. Mas conta-nos um pouco sobre o Machado de Assis, eu acho que... Machado de Assis é um escritor que é um escritorzinho que, pra quem não conhece, aí, ele fez uma obra um pouquinho overrated, na minha opinião, um tal de Dom Casmurro, pra quem não conhece. E parece que eu estou fazendo, segundo os meus companheiros, uma retratação de ter ofendido alguma certa obra por aí. E que deixo bem claro, eu não falei do autor, mas eu falei que eu não era muito fã da obra. Que de fato é o Dom Casmurro. Que você por acaso leu quando era criança. Eu li... Criança, eu era adolescente, Tots. Então era criança. Eu li no terceirão, então eu tinha uns bons 17 anos. Todo adolescente é criança. Mas enfim. Toda criança é burra. Ok. Justo. O combo aqui. Então, estamos precisando de uma quarta cadeira no podcast, porque obviamente o equilíbrio não está sendo mantido aqui. Eu estou sendo flanqueado dos dois lados pelos meus até então companheiros, né? Até então. Não, mas eu de fato nunca tive nada contra Machado de Assis, nem tenho. Eu só não fui muito com Dom Casmurro, não bateu comigo, mas eu já li muita coisa dele que eu gostei, de fato, especialmente contos. E esse conto em particular, eu até fiquei um pouco de medo de escolher ele, porque eu achei ele um pouquinho longo demais, mas os meus companheiros me certificaram que é um tamanho bom, então vamos a ele. A Igreja do Diabo. Capítulo 1. Deu uma ideia mirífica. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Porque não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa, com o vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Capítulo 2. Entre Deus e o Diabo. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-no logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que me queres tu? Perguntou este. Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga: recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Perguntou o Senhor, com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização.
do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. Então, vim dizer-vos isto, com lealdade para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido, e uma tal exigência. Senhor, desço à terra, vou lançar a minha pedra fundamental. Vai. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo. Cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja? O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante da eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: Só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos. E é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja, e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Velho retórico, murmurou o Senhor. Olhai bem, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés, nos templos do mundo, trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó. Os lenços cheiram aos mesmos cheiros. As pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença, ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz da Irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, é melhor que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. Esse mesmo ancião parece enjoado, e sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros, para um misantropo, é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil, exclamou o Senhor. Vai, vai, funda a tua igreja. Chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai, vai. Debalde, o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu, de repente, que se achava no ar, dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Capítulo 3. A boa nova aos homens. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cogula beneditina, como hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que, a seu respeito, contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro. Eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, congregar, em suma, as multidões ao pé de si.
E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque, acerca da forma, era umas vezes sutil, outras vezes cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais, e muitos bons versos de Isope. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo. Mas das suas ceias, foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda, pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca os seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras, e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força, e concluía: muitos homens são canhotos, eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda, foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no obscuro e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada, pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado, e não aquele. Para rematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insoláveis. Não se devia dar ao próprio senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção do próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galliani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leve a breca ao próximo, não a próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias,
porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação, por metafísica, escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco, para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Capítulo 4. Franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes, cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se, não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos de seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas, à noite, ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapiladores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal, e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira, e com o produto das drogas socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos, que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele à entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogman. Roubou-o, com efeito, à vista do diabo, e foi dá-lo de presente a um muezim, que rezou por ele, a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era a fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só furtava o jogo, como ainda dava gratificações aos criados, tendo angariado a amizade de um cônego. Ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária, e, enquanto não lhe desvendasse nenhuma de suas ações secretas, benzia-se 2 vezes, ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha leivosia. Mas não havia duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. Pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência. Não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Agora, questionamento, né, João? Enfim. E qual seria o questionamento, Otávios? Traiu ou não traiu? Ora, eu digo que os fiéis do diabo traíram os mandamentos dele, sim. Então, ficamos por isso mesmo. Então o diabo foi traído por seus seguidores. Quem diria, né, cara? Que surpresa. Que surpresa. O que não foi uma surpresa foi o João ter escolhido um conto que fala sobre Deus e o diabo. Deus e o diabo, exatamente. Na verdade, né? então, deixa eu até explicar como que eu acabei escolhendo esse conto. Eu tava dando uma olhada nessa coletânea de contos, e eu primeiro só tava dando uma olhada com os olhos mesmo, pra ver o tamanho de cada conto, porque eu não queria pegar algum que fosse muito grande. E o título desse me chamou bastante atenção. Eu falei, vamos ler esse. Pra ver se eu gostava e se dava pra ser selecionado, né? E eu acabei gostando bastante dele. Porque eu acho que foi uma ideia bem... A ideia do título, a ideia que o título passa pra mim é bem... como se fosse bem uma antítese mesmo, né? Então isso foi uma das coisas que me puxou pra ler o texto. Uhum.
E fiquei bem E satisfeito é com bem, essa e é participação. bem proposital, né? A ideia também. A Igreja do Diabo, É, cara, eu achei um nome interessante. É, eu acho que a coisa mais próxima que nós teríamos de Igreja do Diabo, se fosse pensar nisso, seria a tal do que é visto como o satanismo, né? eu acho que isso é a muito certa mais forma de... é mais uma crítica às religiões normais Ah, com do que. certeza. As contradições, né? É. Sim. Só que também leva em consideração, você falou ali do satanismo, mas também leva em consideração que na época em que o Machadão escreveu esse conto, não era tão comum, né, a ideia de satanismo, Ah, não faço ideia. creio eu, Eu suponho que não. porque assim, é um tema bem polêmico para a época dele, mas que Sim, sim. ele trata com uma leveza e um humor bem surreais, por assim dizer. Quando eu bati o olho nesse texto, só pelo título, o que eu supus, o que eu esperava dele, era que o Machado fosse puxar. Eu não achei nada. Nem imaginei que seria essa ideia de os humanos são inconstantes, traem qualquer doutrina que seja, vamos dizer assim. Eu achei que seria puxar mais a ideia de que o diabo basicamente foi expulso do paraíso, porque, que eu me lembro, né? Porque ele estava com inveja dos humanos, né? Como Deus tratava os humanos, os homens e tudo mais. E eu achei que faria uma aproximação, uma humanização do diabo, bem dizer assim, né? Que o diabo, na verdade, é um anjo, né? Lúcifer e tal. E o que eu esperava desse texto é que ele fosse fazer essa aproximação entre o diabo e o homem, na verdade. Eu gostei bastante de como ele desenvolveu toda essa ideia, né, de que ele queria uma igreja Uhum. por causa da falta de organização. Ele estava cansado da falta de organização É, da vida dele, basicamente, né, do essa reinado dele. humanização do diabo eu gostei bastante. Tipo, Só que o eu fato dessa. gostei como tem algumas características que você leva em consideração quando você pensa na figura de Deus e diabo. Esse diálogo deles aqui, pra mim, é excelente. Que ele vem em conta, O diálogo do meio? do capítulo 2, né, Uhum. entre Deus e o diabo. Eu acho muito engraçado que ele fala, ah, vim falar que vão montar uma igreja, basicamente, né, boa ideia, não parece? Daí ele falou, você veio dizer, você não veio querer que ela Uhum. fosse legítima de fato, né? Uhum. Uhum. A característica que você espera do diabo, achei muito Eu, engraçadinho eu isso. achei muito bom a forma como Deus trata ele. É tipo meio que uma indiferença, assim. É tipo, tá bom, vai lá, faz lá o que tu quiser. Faz o teu E lá. e o diabo tá tipo muito querendo chamar a atenção. Não, mas você quer que eu te conte depois? É tipo aquele, tipo, o filho chato que quer chamar atenção e o pai tá ligado que ele tá só querendo fazer isso, né, cara? Eu só lembro daquele o meme da Xuxa lá. Ah, senta lá, Cláudio. É tipo isso. Mas é que, tipo, né, acho que o propósito dele, no fim das contas, apesar dele explicar que era falta de organização, era Uhum. isso mesmo, era chamar a atenção, né? Sim. Era incomodar, né, o pai dele. Aqui é uma história posterior, né? Todo o caos do jardim e tal. E eu Mas acho legal. eu não sei se tem alguma. Eu ainda sinto que tem algum pouco de verdade nisso da ideia do diabo querer fundar a igreja, para resolver a desorganização e tudo mais. Então você Porque caiu no conto do diabo, cara. ele fala que remoeu a ideia por alguns séculos, né, cara? Então ele não, poxa, eu vou Sim. ficar alguns séculos pensando, não, quero chamar É atenção. que alguns séculos Vou pra encher o eles é saco. nada, né? Justo, justo. Bem justo. É, Mas, se for pensar no. Se for pensar pela perspectiva da humanidade organizada como uma uhum, religião, seria tipo desde a época de Cristo, né? Então desde o vamos jogar princípio, né? Uhum. uns 2000 anos aí, então. Eu acho É. legal o que faz parecer que Deus meio que já sabia qual que seria o fim dessa ideia, Uhum. né? Porque quando ele chega, ele fala, você esperava o quê? Isso aí é contradição humana. Isso daí É. Eu acho é. que, cara, uma coisa que eu percebi em dois contos do Machado que eu li desse livro foi. Ele deixa, pelo menos, né, ou não sei se foi coincidência ou se ele faz isso propositalmente. Esse conto e um outro, que depois eu comento dele, eles fecham com uma frase que, tipo, poxa, quando você lê a frase no final, você meio que, tipo, eu pelo menos levei um baque, depois de analisar toda a história, todo o conto. Tipo, então era isso, era sobre isso, a história era sobre a contradição humana. E ele fez todo um jogo entre Deus e o diabo para falar, olha, o ser humano é inconstante e é contraditório. Uhum.
Ele sempre dá esses tapão na cara, assim, tipo, você tá lendo uma historinha aqui que o diabo quer fundar uma igreja? Não, é sobre a contradição humana. É É. sobre como o ser humano não consegue viver sem contradição, basicamente, né? E falando em isso de um tapa na cara, eu queria deixar recomendado um outro conto dele, que se chama Um Apólogo, que é bem curtinho, é tipo 1 página e meia, inclusive eu até teria vontade de ler ele aqui, porque eu achei ele tão legal, cara, que o parágrafo final para mim, tipo, foi o que eu quase escolhi esse texto em vez do Diabo, mas o do Diabo tinha uma ideia tão legal que eu queria expor no conto que eu acabei ficando com ele mesmo. Então fica aí recomendado Um Apólogo. Uhum. E é super fácil também deixar os contos do Machado de Assis hoje em dia para você ler. A maioria tá em domínio público, se não todos. Esse, inclusive, que a gente tá debatendo hoje, tá em domínio público. E também na Amazon tem tipo e-book, obra completa de Machado de Assis, todos os contos, R$ 2. E você tem todos os contos dele. A linguagem às vezes não é tão acessível como nesse conto mesmo, né? Tem algumas palavras Esse conto tem umas palavras bem estranhas. chatinhas de ler. Sim. Até ele faz referência a vários personagens e obras históricas, Clássicos, né? né? Fala Sim, de ele. Homero, da Ilíada e tudo mais. Isso é Ele uma usa questão alguns da termos. época. O E usa alguns Fausto, né? termos fora do português também, O que é o Fausto, muezzin, né? Que provavelmente vem de outra língua. E qual que era aquela palavra em francês? Drogman. Drogman, que eu não faço ideia do que ser. Ah, não. É o Eu vou ver no intérprete, que Drogman é o é o intérprete. E o intérprete. Moezinho é o cara que fica lá em cima gritando pra anunciando as orações. Mas mescla Olha ele. só. Uhum. Olha só. Mas Mas sim, aí tem que que ler tá, né? com. Tem muitas palavras, como a outra que eu Tipo, falei ali. Isope, Rísope, seja lá como se lê, que é o Aí é o nome, né? verso do Rísope. É um nome, mas eu não faço ideia de quem seja, ou Mas do que digo, seja, porque é uma região aí. esse. Eu li no Kindle esse aqui, e ainda bem porque tive que ficar procurando várias palavras. Senão ia Mas, ter que ler com um dicionário do lado mesmo. mas Rísope ou Isope me soa muito grego. Lúculo também, bem grego pra mim. Mas é bem comum da época em que ele escrevia isso, de fazer muitas referências a épicos, aos romances consagrados, né, e Sim, tal. sim. Falou da Ah, Ilíada, né? Então. já sabe. E também, dado o escopo mais épico dessa história, né, Sim, sim, sim. também faz jus. Teve Mas. um. Eu ia dizer que tem uma frase no começo que eu gostei muito ainda, acho que é no primeiro capítulo, que quando o diabo ainda tá tendo a ideia, e ele diz: há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. É E depois verdade. ele reforça isso, né? Ele Que ele reforça nega a questão da tudo, né? nega, Uhum. que ele. Que Deus está falando, né, sobre um espírito que morreu, né, uma Fala sobre pessoa a que tá, morte do homem, né? É. do homem, e daí ele fala, se sacrificou para que um casal sobrevivesse, daí falou, Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega essa morte? Nego tudo. Uhum. Eu acho muito interessante, assim, como essa característica do personagem, ela é fixa. Mas eu gosto particularmente do trecho em que ele tá criando basicamente a religião, sabe? Sim, sim. Tipo, e como ele tá justificando as contradições da própria da Eu própria acho legal forma quando ele tá dele. falando de cada pecado capital. É muito legal Isso aquele parágrafo. é muito Sobre bom. isso dele negar tudo, eu dizer que ele é muito. É um discurso muito parecido com o tal do "eu sou contra tudo isso que tá aí." Curiosamente. Curiosamente, curiosamente, Machado Ai, sempre ai, muito ai. atual. Eu É, gosto, eu gosto como ele consegue a reversão que ele faz de tudo para tentar afirmar a visão dele, né? No caso, justamente naquela parte que ele fala de negação. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para um misantropo é realmente aborrecê-los. Então faz toda uma reviravolta só para expor, não, mas a minha ideia é assim que funciona, tá entendendo? Por isso que eu nego tudo. Ele é muito engraçado, cara. Acho que Ali quando ele explica do adultério, né? Por que que o Uhum. adultério seria válido, tipo, ele dá umas voltas muito nada a ver. Eu achei legal na parte dele montando a religião ali, quando ele tá falando da. Deixa eu achar aqui, é bem essa parte, se não me engano. Das formas de respeito. Que ele fala, não, mas só respeito só é permitido se for adulação, que basicamente é um respeito de duas caras, né? Puxar o saco. E ele fala, não, mas ainda assim a pessoa estaria respeitando de certa forma, então não, cancela isso aí, cancela isso aí. Achei que legal. Ele falou, foi feita uma exceção, mas logo depois ela foi eliminada.
Ai, ai, ai. E seria bem assim que funcionaria, né? A religião de cidadãos do bem, cara. Cara, só teve só teve uma a mais na cara, assim, que eu não compreendi essa analogia que ele quis fazer, é das capas de algodão, cara, franjas de seda. Ah, como Também você vê não o Luke, entendi eu não muito entendi isso. o que ele quis dizer Uhum, com isso, mas deve ser algo mais da época, provavelmente. Não é uhum. algo. Eu fiquei com a impressão que é algo tipo de desfiar, que você vai puxando e elas vão vindo juntas, as franjas. Que era tipo. Cara, Eu acho que era uma analogia para as pessoas vindo pra Hum. religião, congregando pra religião dele, né? Tipo, vem uma, vem puxando a outra. Ah, talvez. As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Isso é o que Deus está falando no último parágrafo. é meio confuso. Essa parte eu achei meio confuso, Essa mas parte. Só que. Certamente deve fazer algum sentido, né? Mas eu não Mas captei. a frase final dele, ele realmente sabe como fechar um conto, né, cara? O Sim, que que nossa, eres as tu? É frases eterna finais dele são contradição muito boas, humana. cara. Tipo, a gente já debateu isso aqui no sindicato sobre frases finais de impacto, né? Uhum. Então, também pegando aquilo que o Cortázar falava, acho que aqui ele vence por nocaute, assim, Yeah. bem Sim, sim, facilmente. é verdade. Acho que. E isso que é foda do Machadão. Ele realmente era um excelente escritor, cara. Tipo, faz jus à fama, né? Uhum, uhum. Independente de você gostar dos romances ou dos contos dele, ele realmente. Eu falei de um só, Otávio. Não, sim, pois é. Mas os romances dele eu sinto que eles seguem bastante uma linha bem parecida em vários aspectos, principalmente porque alguns têm ligação com o outro. Se eu não me engano, o Memórias Póstumas de Brás Cubas tem ligação um outro com um outro romance dele. Tem um personagem que é de outro romance também, sabe? Uhum. Então são todas histórias que seguem uma linha parecida. Mas os contos ele realmente escrevia sobre tudo, né, cara? Tipo, aqui ele tá escrevendo sobre o diabo e Deus, mas no outro ele tá escrevendo sobre romance e por aí vai, sabe? Pois Uhum. eu nunca. Eu tô pra ler o Memórias Póstumas, mas eu nunca li nenhum romance dele. E eu comecei a ler um por engano um tempo atrás, porque eu achei que eram contos, que era um e-book desses da Amazon que eu comprei, que era a obra Uhum. completa. Eu achei, se chama É a Mão e a Luva, é o nome. Ah, E, sim, sim. e eu Uhum. jurava que aquilo era um conto, e eu comecei a ler e de repente, pô, aquilo lá não acabava nunca mais. Quando eu vi, terminei o E livro. não, nossa, mas não mesmo. Aquilo é gigante. E daí eu comecei a ficar irritado porque aquilo eu achava que era um conto e não acabava. E eu também tava lendo ele. Eu tava lendo, tipo. Porque, assim, eu tinha pego pra ler antes de dormir. E eu queria contos justamente porque ficar lendo romance antes de dormir não dá. Porque às vezes eu durmo e daí eu começo a perder pedaços. Uhum. Uhum. E daí começou. Daí, tipo, de repente eu tava, pô, esse conto tá tão longo que tá acontecendo igual no romance. Eu já perdi uns pedaços, agora eu tô meio confuso com a história. E aquilo lá era tipo muito. Era muito, sei lá, parecia Jane Austen, assim, era tipo romance das pessoas na alta, meio que na alta sociedade, assim. É, e aí eu parei, abandonei, porque não tava dando. Uhum. Hip. Ali do Memórias Póstumas, ele faz ligação com Quincas Borba, Nossa. que o Quincas Borba Ah, aparece em o Quincas Memórias Borba não é um Póstumas. cachorro? Não, o Quincas Borba é um cara, é uma Não tinha, pessoa, É um não um tinha cachorro um. personagem dele. antropomórfico, então. O cachorro o É um quê? personagem. Não, é um Antropomórfico. personagem antropomórfico, ele falou. Eu jurava que era um cachorro, ou que tinha um cachorro importante na história, algo assim. É, Deu 8 a 80, vamos né? ver. Ou você é um cachorro ou você tem um cachorro. Eu só queria saber realmente o que são as franjas e as capas ali. Aquilo ali foi a única coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha nesse conto. Se algum ouvinte tiver um parecer mais. Algum Às vezes é crítico algo literário, algum religioso que a gente também tá estudioso de do fora, né? Machadão aí. Às vezes também é algo religioso que a gente tá super por fora. Não, mas É que as Ah, franjas. ele faz menção a isso duas vezes no conto. No começo, no começo e no quando fim, ele tá né? falando com o diabo, o Deus e o diabo, a primeira conversa, e bem no final, né? Uhum. Então, Mas eu acho que faz sentido aquilo que o Tassi tinha falado ali, né? Da mudança de religião, né? Mas acho que Mas, ali é uma mas analogia, puxar o tipo, a franja, eu acho que é tipo realmente tipo um enfeitezinho da capa. Porque ele tá falando sim, do com livro, né? certeza. Mas aí ele tá Como fazendo uma assim? analogia
com as pessoas vindo pra religião, né? Como se fosse estivesse puxando a franja do livro e aquilo começa a desfiar. Foi o que eu entendi. E curiosamente, já que tem essa metáfora nesse conto, aquele outro que eu sugeri, que é um apólogo, é literalmente um pouco sobre costura. Que é do ponto de vista. É uma conversa entre uma agulha e uma linha de costura. Porra, vou ter que ler, hein? É Vou ter muito que bom, ler. cara. É muito, o parágrafo final é muito foda. É muito foda. Porque você não espera que vai fazer uma comparação daquelas. É muito massa. Um apólogo. Fica recomendado o conto. Uhum. Muito que bom. Olha, se alguém se interessar, eu fui procurar ver se eu achava sobre as franjas de algodão e achei um artigo acadêmico, isso que é uma análise desse conto. Meu Isso, Deus. Porra, mano. o bom de ler Pra o você ver a Machado complexidade do negócio, né? é da Universidade de Brasília. Deixa eu só ler esse trecho que ele fala das franjas de algodão. Ó, o diabo ampara-se no argumento de que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ou seja, ao lado das belas e puras virtudes, representados pelo, abre aspas, manto de veludo, fecha aspas, emergem no tempo e no espaço fortes e imaculados pecados, manifestados pelas, abre aspas, franjas de algodão, fecha aspas. É a partir dessa ideia central que se fundará a Igreja, a qual objetivará desmascarar o que se tinha por bom e recriar as virtudes, invertendo-lhes o sentido. Esta comparação constitui o modelo teórico e prático de toda a empresa diabólica. As virtudes não são puras e absolutas. Em termos relativos, podem ter aspectos de maldade, como as capas de seda podem ter franjas de algodão. O diabo propõe explorar essa relatividade, puxar as franjas para obter uma vitória absoluta, trazendo todas as franjas, e com elas a seda pura, para a sua igreja. Em outras palavras, propõe criar um tecido de algodão único e contínuo. Quem é o acadêmico que devemos agradecer? Deixa Ou eu a ver aqui o acadêmica. senhor. Tiago Ferreira da Silva, da Universidade de Brasília. Então, Tiagão, não precisa ser muito Tiagão, agradecido. muito obrigado. Esclarecendo aqui uma Um questão debate. eterna, um debate aqui quase eterno. Mas, inclusive, o nome, encontrei porque o nome do artigo dele é Franjas de Algodão em Matos de Veludo. As ideias e o diabo fora do lugar num conto de Machado de Assis. O mais Muito próximo bom. que eu tinha chegado de entender alguma coisa seria que a parte das franjas de algodão, porque você pensa em algodão, é algo branco e fofinho, né? E que se pegaria. Mas como é algo que se arrasta, justamente por ser uma franja, se arrastaria no chão, por exemplo, algo que pega sujeira, que acumula poeira e tudo mais. Então eu achei que ele fazia uma comparação dessa sujeira, dessa impureza, como se estivesse impregnando as virtudes do homem, entendeu? Temos aí várias. Temos aí, né, a suposição e a resposta de É. Tiagão também. E é isso aí, cara. O meio acadêmico tá aí para responder pergunta dos contos que a gente lê aleatoriamente. Pseudo aleatoriamente. É, tá certo? Então, esse foi o segundo conto da temática escritores negros brasileiros. Não foi o terceiro? Eu achei que eu achei que fechava comigo o Não, ciclo. não, falta um ainda. Ah, Não Falta são um. necessariamente brasileiros, por acaso escolhemos dois brasileiros, mas é, Escolhemos dois brasileiros. Como sempre, né? Estamos aqui muito atrelados à Terra-mãe. eu vou tentar Agora, trazer um não brasileiro. um escritor negro mais um de Portugal português. aí, tá? Não, Português. não, vou tentar trazer um africano, pelo menos. Pega do Alexandre Dumas, que eu descobri assistindo Django, que ele era negro. Ah, é? Olha que outra coisa, né? Que a gente deixou de comentar, né? O Machado de Assis sofreu uma como que é que se fala? Whitewashing. Mas em português como é que se fala? Não tem termo Branqueamento? pra isso. Branqueamento. O Machado de Assuis. Assis sofreu historicamente branqueamento, cara. Para que as obras deles fossem publicadas, ele teve de aceitar que o retrato dele Oh, que podre. fosse pintado de branco. Que podre, cara. E até na certidão de óbito dele está marcado como cor de pele a cor branca. Também E achei interessante que ele era muito criticado pelo José do Patrocínio e pelo Lima Barreto, informação da Wikipédia, né? Por isso, ele uhum, não criticar assumir a publicamente identidade. a escravidão, né? Uhum, E nunca falar de política, era esses caras que, tipo, não falam de política em público, era casado com mulher branca, era monarquista, tipo... sim.
Ele Vai era dar um. pra alegrar todo mundo, né, cara? Ele era um. Ele basicamente se aliou as forças, né, opressoras para conseguir ter um espaço, O né, famoso não pode nesse com eles, junte-se a eles. Destrua o exatamente. sistema por dentro, né? Ou não, né? Ou Ironicamente. usufruir Ou do não, sistema por dentro. Eu tô tentando defender o Machadão aí. Mas Não, não é ironicamente. errado ele usufruir do sistema. Sim, Mas ironicamente, autores como Lima Barreto que criticaram ele só estão sendo reconhecidos hoje. E, tipo, na época, o Lima Barreto era considerado tipo um pária, os Mas romances claro, dele eram porque ele era lixo, né? contra o sistema, né? Então era. Contra o sistema, exatamente. Bom, né, você leu o Triste Fim do Policarpo, né? Uhum. Não tem mais na cara do que aquilo. E por isso que eles criticavam ele, porque, tipo, ó, eles estavam. Tipo, Lima Barreto tava lá fazendo o que era difícil, que era se fudendo pra criticar, né? Enquanto. E ficava cobrando do O Machado. Machadão que tava no bem bom. Entre aspas, né, cara? Assim, é muito triste você ver o que fizeram com a imagem dele por anos, né? Hum. O fato de Machado de Assis ser negro veio a conhecimento, assim, nas últimas 2 décadas, eu acho. Se nem tanto. Eu lembro que até teve um comercial, se eu não me engano, do Banco do Brasil. Isso daqui é uma trivia que eu tô trazendo também. Retratava grandes figuras históricas que criaram contas no Banco do Brasil. E daí tinha retratado o Machado de Assis. E a primeira versão eles usaram um ator branco. E aí que esse fato veio mais à tona e eles refizeram a propaganda com um ator negro depois. A propaganda da Caixa, Da né, do Banco Caixa? do Brasil. Aham. Vou deixar o link. Tem até matéria sobre isso. Do Alexandre, eu tava vendo do Alexandre Dumas que o João falou, e é engraçado porque tu acha várias fotos recoloridas dele como branco. E aqui encerramos a discussão do conto A Igreja do Diabo, do Machadão de Assis. Se tiverem sugestões para algum conto que nós possamos ler, de preferência do escritor ou escritora preto, podem mandar para o nosso Discord, ou para o nosso Twitter, ou para o nosso Instagram, que nós vamos considerar, por favor. E também aceitamos sugestões de desafio. E é isso, pessoal. Tchau, tchau, e até o próximo episódio. Até mais. Tchau.